Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Despertando Insights. Eu sou o Roger Silva e temos com a gente hoje André Merino. Diga o seu olá, André. Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos e aproveitem o conteúdo que nós temos hoje, que o convidado é especial. E também com a gente Cristiano Mantovanini. Olá, É Chico. Isso aí, galera. Vamos para mais um episódio, hein? Espero que vocês gostem e curtam bastante os insights. Tenho certeza que sim. E o nosso convidado de hoje é Celso Bertozzi. Seja bem-vindo, Celso. Fala, pessoal. Fala, Roger, Cristiano, André. Muito obrigado. Primeiro, gostaria de agradecer aí a oportunidade. É um prazer estar fazendo parte desse podcast de vocês aí. E pretendo compartilhar algumas histórias, alguns insights aí. E vamos lá. Legal, Celso. A gente que agradece, né, a sua participação, ao aceitar o nosso convite. E logo de cara, para começar, né, conta para os nossos ouvintes, quem é Celso Gustavo Bertozzi? O que você fez, o que você faz, sua trajetória? Conta aí pra gente. Bom, Celso Gustavo Bertozzi, mineiro de Poços de Caldas, sou formado em Educação Física. E ali eu puxei mais para a área do lazer e entretenimento, trabalhando bastante em resort, em hotéis. E a partir dali, eu consegui a oportunidade de trabalhar em navios de cruzeiro, que é onde eu fiquei por 10 anos, né? Bastante coisa, bastante conhecimento adquiri ali. Inclusive, alguns idiomas que eu aprendi 3 idiomas novos. E com esses idiomas, a minha formação acadêmica, eu também consegui aproveitar as oportunidades que o Brasil teve na época, que foi sediar a Copa do Mundo, os Jogos Olímpicos. Então, com a minha experiência internacional, com os idiomas que eu falava, eu entrei, talvez na hora certa, no momento certo, para trabalhar na Copa. Depois eu fiz Olimpíada, depois eu fiz Copa América, aí eu dei uma aventura na Europa com a Euro. E hoje eu me encontro aqui no Catar, trabalhando no comitê organizador da Copa. Mas tudo mesclando, fazendo os eventos, que era mais parte operacional, nas minhas férias do navio, né? Então eu nunca deixei o navio, nunca deixei os eventos. Também nesse meio tempo trabalhava numa agência de viagem de formatura, que é onde eu conheci o Roger, e bacana. Então são experiências diferentes, mas que hoje eu olho para trás e vejo que todas elas se conectaram. E é bacana estar aqui, e talvez agora eu acho que eu encontrei um pouco a área que eu gosto, a área que eu quero ficar, e deixar o navio um pouquinho de lado. Bem bacana isso. Quando a gente é criança, as pessoas perguntam pra gente, né, o que a gente quer ser quando crescer? Aí a gente ouve uma série de coisas, quero ser médico, quero ser professor, quero ser bombeiro, seguir a profissão do pai ou da mãe, dentista, o que for, né? Quando você era criança, o que você respondia quando te perguntavam isso? E em que momento da sua vida você descobriu o prazer que era viajar o mundo, conhecer novas culturas, novos países, ter experiências pelo mundo inteiro? Bom, meu sonho, eu sempre fiz muito esporte, né? Eu comecei a praticar esportes com 6 anos de idade, corrida de bicicleta. Depois eu comecei a jogar futebol, me aventurei aí no futebol até meus 17 anos, fiz várias peneiras, então o meu sonho era ser um jogador de futebol. E aí teve uma época que eu pude ter a oportunidade de trabalhar, de jogar na categoria de base do Cruzeiro, e aí eu fui para lá fazer um teste, fiquei alguns meses, e aí a minha mãe viu que aquilo estava atrapalhando minha escola, né, que ela falou, olha, vamos focar na escola, porque lá não me prometiam muito um futuro, né? Lá era mais, a gente tá conhecendo, fica mais um tempo, e ali para não perder o ano de escola, a minha mãe meio que pediu para eu ficar, e eu acabei ficando, e aí a partir dali eu quis fazer alguma coisa ligada ao esporte, foi onde eu entrei na educação física. Eu falei, se eu não vou como jogador, que eu vá como parte da comissão, como técnico, preparador físico, alguma coisa. E hoje eu me encontro organizando o torneio, eu me encontro com os jogadores, eu me encontro de uma forma ou de outra, eu achei o jeito de realizar o meu sonho, né? Então acho que eu consegui aí um sucesso num país que é tão difícil você ser um jogador de futebol.
Pô, que bacana. Celso, primeiramente, cara, muito obrigado aí por sua presença, é um prazer ter você com a gente aqui. E você, na sua apresentação, cara, uma coisa me chamou muita atenção, né? Você trabalhou sempre com eventos, né? Além da questão do navio, que também envolve culturas diferentes, né? Encontrar pessoas de países diferentes. Mas, assim, eu queria fazer uma pergunta para você, mais focada na questão de eventos. A gente sabe que no Brasil, a cultura brasileira, tudo que é evento esportivo, tudo é motivo de festa. O brasileiro gosta de festa, o brasileiro é um povo bem divertido. E como é para você, cara, participar da organização de eventos em outros países em que a cultura lá não é tão festiva assim, né? Porque existem países que levam as competições muito a sério, né? E a gente sabe que no Brasil não, mesmo ganhando ou não ganhando, no Brasil tudo é festa. Como é que é trabalhar esse desenvolvimento, explorar a questão da organização nesses países que têm uma cultura mais centrada? Bom, a minha primeira experiência fora do Brasil foi ano passado na Euro, né? Então foi ali, eu senti que a UEFA, eu trabalhava para a UEFA, ela é bem diferente das organizações que eu trabalhei no Brasil. O público de lá, as pessoas que eu trabalho, elas têm outras experiências também. Então foi muito bom ter visões de fora, ver outras formas de trabalhar. As coisas que são regras ou que são para ser seguidas, elas, na maioria das vezes, são seguidas. Trabalhando no Brasil, às vezes você acha uma flexibilidade, às vezes você acha umas coisas informais que acaba passando. Esse nosso jeito brasileiro de trabalhar, ele também é muito valorizado aqui fora, porque a gente consegue resolver o problema sem ficar limitado muito à regra, entendeu? Sem ficar limitado muito ao quadrado que as pessoas às vezes ficam. Então, às vezes elas não resolvem de uma maneira tão rápida ou de uma maneira tão eficiente um problema porque elas estão ainda naquele quadrado, mas o brasileiro, pelos eventos e pela experiência, ele também está acostumado a sair de diversidades, né? Então, por isso que hoje no comitê, ele é basicamente dividido entre russos e brasileiros. Tem muito brasileiro chegando a cada semana. Então, a mão de obra do Brasil é muito boa, porque por mais que aqui fora a experiência seja diferente, outro ponto de vista, o brasileiro tem bastante bagagem para trazer também. Pô, que legal, cara. E você falou agora de organização, né, de cumprir regras. Aqui no Brasil, eu sou muito fã de futebol, cara. Gosto muito de futebol, acompanho muito futebol, leio muito sobre futebol. E a gente percebe o seguinte aqui no Brasil, né, que as pessoas que organizam e as pessoas que presidem ou dirigem os clubes são mais torcedores do que profissionais, né? Os presidentes, diretores, dirigentes, né? E a gente vê que lá fora existe preparação para tudo, né? Para ser técnico, tem universidades em Portugal que a gente ouve muito falar, né? Tem cursos de MBA de participantes e dirigentes de futebol. Você acha que o Brasil ainda está muito longe dessa profissionalização? Não vamos entrar aqui na questão se quem é melhor ou pior, não é isso que eu quero chegar, mas você acha que ainda falta muito para a gente se profissionalizar dessa forma? Olha, eu acho que tudo começou lá em 2007 com os Jogos Pan-Americanos, né? Ali o Brasil começou a sediar em sequência mega eventos esportivos, e a partir dali gerou a necessidade de ter uma mão de obra qualificada. Então você seleciona os melhores do mercado, que são graduados, tem os MBAs, tem as formações das pós-graduações, porém às vezes não era suficiente. Então eles também procuravam outras pessoas sem formação, e a partir daí eles trouxeram aquela mão de obra mesclada, né, que é um pouco com conhecimento e um pouco sem nada. Por exemplo, eu entrei numa posição mais baixa, mas eu entrei sem ter nenhum curso, nada de gestão esportiva, nada de evento. A partir dali, com a experiência, você começa a tomar gosto por aquilo, a se especializar. Então eu fiz outros cursos, eu fiz várias coisas que me atualizassem. Na Europa, eles, pelo que eu entendi, pelo que eu fui ali, eles já têm essa cultura, essa mão de obra, mas é mais fechada, né? Então é muito difícil você fazer o que o Brasil fez, de chamar o pessoal sem ter muita experiência, chamar pela indicação, chamar pelo idioma que fala. Na Copa do Brasil a gente teve muita dificuldade com brasileiros que falavam inglês, por exemplo. Então chamavam várias pessoas que eram fluentes em inglês porque era necessário. Então assim, é uma mescla. O Brasil, essa profissionalização, hoje aqui onde eu tô, que eu vejo muito brasileiro entrando,
eu acho que o comitê daqui, quando ele recruta, ele busca sim uma formação acadêmica, mas ele também busca a experiência que o brasileiro tem com a Copa, a Olimpíada, a Copa América. É mais ou menos as mesmas pessoas que vêm acompanhando esses eventos, e chega uma hora que você vê que a experiência ela é tão válida quanto uma graduação. Lógico, a graduação ela te dá uma organização melhor das estruturas, de como funcionam. Eu acho que é válido você conseguir, se você conseguir, levar as duas coisas, experiência e uma graduação. Se não, a tua experiência também pode ser válida aqui fora. Então, e também depois por exemplo, depois da Copa, a Olimpíada, a gente conseguiu muito brasileiro em posições altas, que hoje eles estão dando palestra, estão fazendo cursos, estão investindo, as universidades estão investindo neles. Então é tudo, os palestrantes, é tudo gerente geral da Copa do Mundo, essas coisas que atraem o público também, entendeu? Então o público universitário que quer seguir essa área, e hoje no Brasil ele tem muita referência. Isso é muito bacana. Que legal, Celso, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, ilustre aqui com a gente, e trazendo informações até que as pessoas pensam muito, né? Ficam curiosas para saber como é que acontecem as coisas, e você está trazendo para a gente, então muito legal isso. E a minha colocação é no seguinte sentido: a gente sabe que de churrasqueiro e técnico de futebol, todo brasileiro tem um pouco, né? Então a gente entende churrasco de futebol como ninguém. E aí, o André citou algo muito legal, que aqui não se tem muita preparação para se chegar a dirigir um clube de futebol, enfim. Como que vocês aí na organização de uma Copa do Mundo, de grandes eventos, atuam para que as pessoas consigam encantar um cliente que é tão exigente quanto os torcedores? Seguinte, aqui a experiência, né, para o público, a experiência para as pessoas, ela tem um estudo muito grande que é a FIFA. A FIFA ela vem trazendo isso de outros torneios. A FIFA é uma entidade muito tradicional, então o que está dando certo ela está mantendo. Com o novo presidente, algumas coisas vêm mudando. Ele está com algumas ideias também que englobam mais as pessoas e tudo. Então, o público, a experiência para o público, o futebol, na verdade, ele se vende sozinho, né? Você ter um Brasil e Argentina, não importa se é um estádio de Copa do Mundo, como se é no bairro, vai lotar, vai gerar expectativa para as pessoas, vai gerar experiência. Você vê o Messi, que seja num aeroporto, que seja num campo, é o Messi, sabe? Então, o futebol, nesse sentido, eu acho que ele se vende. Porém, existem, aqui onde eu estou, principalmente no Catar, eles estão buscando muito uma experiência extra VIP, extra VVIP, porque tem muito cheio do dinheiro, é muito dinheiro envolvido. Então, tem um nível acima, que é de você proporcionar um jogo de futebol para o torcedor, que é você proporcionar o luxo, o glamour, que são poucas pessoas que podem pagar, e a maioria dessas pessoas está aqui, entendeu? Então, eles têm uma equipe muito... a seleção é muito difícil, eles pegam mesmo pessoas com bastante experiência, com protocolo, com pessoas desse nível, né? Então, assim, é uma experiência... É uma entrevista muito difícil, porém aqui eles já querem que você chegue fazendo o seu trabalho. A gente tem, lógico, tem um onboarding, né, que quando você entra na empresa, tudo é apresentado, mas a partir dali, o projeto está na mesa e faça. A gente não tem muitos treinamentos, até porque você olha por um lado no escritório, as pessoas são todas com bastante experiência. Então a experiência realmente ela vale muito aqui para você entrar, e uma vez que você entra, é trabalho acima de trabalho. O país também ele não está se limitando só ao jogo, voltando agora para o fã normal. Ele também faz as fanfest, ele também faz as ativações dos patrocinadores. Então isso tudo é muito importante. O mascote, por exemplo, ele é a cara do fã, ele vai estar sempre com eles. Então hoje em dia tudo é pensado nas mídias sociais, como que isso vai poder engajar nas mídias sociais. A FIFA lançou uma plataforma igual a Netflix, só que é da FIFA, com conteúdo grátis. Então tem várias coisas para a experiência do fã, para ele ter uma imersão maior no futebol antes de vir para a Copa. Então, assim, eu, por exemplo, particularmente, eu jogo muito videogame, eu amo jogar um FIFA, às vezes, para relaxar, e isso aí me fez conhecer jogadores que eu sei, por exemplo, a formação de cabeça da França, da Inglaterra, coisa que eu nunca ia saber.
Então, esse tipo de experiência é um exemplo meu, mas tem pessoas que assistem esses documentários da Netflix, documentários do Neymar, e faz você ter uma empatia maior com o jogador, com o time. Isso tudo é parte da experiência para o fã. Isso tudo ele é feito para você ficar sempre, ter o excitamento para chegar para uma Copa e só se divertir. Legal, obrigado. É muito interessante isso, né? Porque você disse que eles pegam pessoas muito experientes. Com isso, pegam, tipo, exponentes do mercado, né? O que melhor existe no mercado, provavelmente está trabalhando aí com vocês. E as equipes acabam não necessitando tanto de ter uma liderança mais assertiva, uma liderança mais que acompanhe realmente o dia a dia dos trabalhos, né? Vocês devem trabalhar com equipes mais autogerenciáveis. E eu pergunto para você, quais são os desafios de se ter equipes autogerenciáveis, onde as lideranças vão mudando de acordo com o andamento dos projetos? Só para explicar um pouco a estrutura aqui, a gente tem o quartel-general, que é a FIFA, né? Ela tem, então, cada área funcional, ela tem seu senior manager, que eles são encarregados pelo projeto. Então, pode ser que eles estão no projeto há 3, 4 anos, 5 anos, então eles são focados nisso aqui. E aqui no Qatar, a gente tem a pessoa que é o senior também, da mesma área funcional, e eles falam junto. Então, tudo que acontece no Qatar tem que passar pela FIFA. Então, por mais que é uma coisa que as pessoas conseguem trabalhar e tudo, sempre tem um filtro final, que é a aprovação deles ou não, porque são pessoas diferentes. A gente está num caso, digamos, para minha experiência, que ele é um pouco especial, porque no Brasil, o comitê local, 95% brasileiros. Na Rússia, comitê local, 95% russo. Aqui, a mão de obra árabe, ela não, porque as pessoas não têm tanta experiência com esses eventos esportivos, então aqui a mão de obra está muito internacional. Então você tem gregos, você tem australianos, você tem americanos que já estão preparando para a próxima. Então aqui está muito internacional, são várias experiências se juntando pelo bem do projeto, mas sempre em cima tem a FIFA que lida, né, que faz o controle de tudo. Então, acho que é mais por essa linha para a gente entender essa estrutura que acontece aqui. Celso, bacana o assunto que está indo essa conversa, porque a gente tem conversado sobre isso em vários outros podcasts, que é o caso da experiência junto com o diploma, o que é mais importante, e a gente percebeu, pelo menos as empresas, né, na área corporativa, eles estão dando valor hoje muito para a experiência e não só para a formação. Porque muitas pessoas fazem o curso ou lêem um livro e acham que já estão prontos a trabalhar, né? E a experiência, a prática realmente é o que mostra se a pessoa é competente ou não. E muitas pessoas que eu já conversei, inclusive aqui no podcast, vieram do navio. E todo mundo fala a mesma coisa. Quem trabalha em navio consegue trabalhar em qualquer outro lugar, em qualquer outra função do mundo. Como que é para você isso? Que experiência que você trouxe do navio, de conhecer países também, e sair daquela regra, porque você está dentro de um espaço fechado em alto mar, e tem regras seguidas pelo comandante, né, marinha, e para o mundo exterior? Uma pergunta boa. Eu sempre defendi muito o ex-tripulante de navio, né? Porque, para começar, os navios são hotéis 5 estrelas. Então, eles têm um padrão muito exigente a ser seguido. Se você procura certa companhia, você procura porque você está acostumado com aquele padrão, igual resorts de redes conhecidas. Então, aquele padrão ele é muito elevado. Ele tem um sistema que faz você entrar naquele padrão. Tem muito treinamento. O navio tem muito treinamento. Não só de atendimento ao cliente, mas a sua área específica, muito treinamento de segurança. Então você também sai apto a ter primeiros socorros, a saber se um prédio, as escadas de emergência, você sai, isso é natural seu. Fora que você sempre está tentando proporcionar experiência para o hóspede, esse condicionamento, ele acaba ficando natural uma hora. Então assim, eu trabalho muito com lazer, né, com entretenimento. Então a minha área era diretamente ligada com o passageiro. Eles têm, cada navio tem sim aquela pesquisa de satisfação no final, que é muito importante para eles. Essa pesquisa é muito importante.
e o navio coloca aquele target, né? Ele coloca aquele número a ser batido por cruzeiro de satisfação. Então, e é sempre cada vez mais alto, sempre cada vez mais exigente. O tripulante de navio, ele sai sabendo respeitar hierarquias, o seu chefe, quem é o chefe dele, quem é o comandante. Eu também peguei a parte da gerência lá, eu cheguei a ser diretor de cruzeiros também, e ter também pessoas abaixo de mim. E saber também, e antes disso, antes de virar um gerente, eu tive cursos de liderança lá dentro. Então, antes de te jogarem para as áreas, para as coisas novas, eles têm que ter a certeza que você está preparado para fazer aquilo. Então, sair de lá, você realmente é apto a trabalhar em qualquer coisa que oferecem serviço, que oferece experiência, e em termos de hospitalidade. Então, um navio, para mim, eu aconselharia a todos, pelo menos, a fazer um contrato para você ter essa experiência que eu tive vendo ela demais, porque eu acho que é muito importante. Cara, concordo contigo, porque realmente é mágico, né? Você tá cada dia em um lugar diferente, fora os dias de alto mar, né? Ver nascer do sol, pôr do sol, travessia da linha do Equador, tal. Isso é muito bacana, né? É muito mágico. E realmente a relação com o passageiro na área do entretenimento é muito forte, né? Porque você tem que divertir o passageiro, então você tá trabalhando, mas ao mesmo tempo se divertindo também. E é isso que a gente costuma fazer nos nossos treinamentos, né? É uma maneira mais lúdica, mais descontraída, passando o conteúdo, mas de uma maneira mais sutil, mais simples. E eu lembro que cada vez que a gente parava num porto, era aquela corrida, né, para você conhecer um pouco daquele país. Hoje, o que você faz para se distrair estando no Catar, né? Como que é essa relação com, sei lá, a quantidade de países que você tem aí, de profissionais trabalhando? O que vocês fazem? Se tem alguma coisa, uma história engraçada em termos de comportamento de cada país? O que você pode falar pra gente? Bom, eu sempre fui muito acostumado com essa vida de navio, sempre, primeira hora que eu podia descer, eu descia, corria, fazia as coisas, pegava uma bicicleta, então eu sempre amei isso. Nas minhas férias, ao invés de ficar 1 mês e meio, 2 meses em casa, eu ia viajar, fazia mochilão na Europa, na África, que eu sempre amei viajar, sempre fez parte da minha vida. E aí a pandemia, ela me fez ter essa transição. Então não é que eu deixei o navio antes de vir para cá. Teve a pandemia, que me fez forçadamente ficar em casa, não viajar mais, ficar mais próximo dos meus familiares, dos meus amigos. Foi uma coisa, essa transição. A partir dali, depois da pandemia, eu já não me sentia mais com tanta vontade de voltar para o navio. Eu ainda tenho vontade de viajar. Mas falei, peraí, talvez agora seja a hora de eu mudar um pouco e fixar mais meu pé, né? Então aqui no Catar eu tô bem, eu acho minhas atividades físicas para fazer, eu acho que interte bastante. Eles têm, o problema do país é que ele é muito quente, né? Agora vai começar o verão, é impossível você ficar do lado de fora de um ar-condicionado. Eles têm tem museu, tem praia, tem shopping. O que eles abrem de shopping aqui é incrível, é igual farmácia no Brasil. É um shopping a cada esquina. E o programa deles aqui é ir pro shopping, cara. Então, assim, você vai fazer o quê? Eu vou pro shopping. Tem outras coisas para fazer? Tem o mercado deles, tem muito restaurante, muitas opções de restaurante. Mas é um país que você tem que se acostumar com a cultura. Ela não é tão fácil a primeira impressão, né? Primeiro, você trabalha de domingo a quinta, né? Coisa que é um pouco estranha. Tem a questão de respeitar a religião deles também. A gente acabou de sair do Ramadã, que eles falam, né? Que é um mês sagrado deles, que eles ficam de jejum do nascer do sol ao pôr do sol. Então, você tem que se acostumar com isso, respeitar eles. Tem vários restaurantes que fecham e você tem que comer, se for comer, se você não é muçulmano, você come escondido para não ficar na frente deles e tudo. E aí, quando acaba o Ramadã, você tá tão acostumado com isso, que às vezes você tá comendo assim, passa alguém, você até esconde. Aí os caras falam, já acabou, não precisa esconder mais não. Então, assim, ainda rola isso. Mas é bacana você morar aqui, é bacana. É um país que está se preparando muito para a Copa. Tem muita obra, aí levanta a areia do deserto com a areia da obra, o sol quente, fica uma loucura. Mas a época da Copa vai ser o inverno deles, uma temperatura agradável, então por isso que pela primeira vez a Copa vai ser em novembro, dezembro, né? Por mais que eles, agora em junho vai ter as eliminatórias, né, das equipes que faltam entrar para a Copa,
tem Peru, Nova Zelândia e tudo, e vai ser aqui no Catar. Só que eles vão jogar e treinar nos estádios que tem ar-condicionado, né? Então é incrível. Você joga a bola a temperatura de ar-condicionado. Coisa de outro mundo. Seria impraticável, né? E em relação a álcool, como que é aí? É liberado? Porque tem países da colônia árabe aí que você não pode beber nada, né? Não, aqui não é liberado. Aqui tem um lugar só, tem um depósito que vende bebida alcoólica. É um lugar no país inteiro. E você tem que ter uma licença para comprar álcool lá. Então, dependendo de onde você trabalha, você é obrigado a pedir para o seu empregador essa carta falando que você não é muçulmano e que você ganha tanto por mês. E lá você faz uma carteirinha e só você é permitido comprar lá. Então, você só pode ir lá, não pode ir alguém no seu nome com a sua carteirinha, tem que ser você para comprar. É bem rígido. Alguns hotéis de rede internacional, eles vendem bebida alcoólica, só que uma cerveja num hotel tá, R$90. Imagine o preço. Uma long neck, uma long neck. E lá nesse depósito é um pouco mais barato, mas ainda é super valorizado. Lá é cerveja e carne de porco também. Carne de porco, ela não é consumida no país e você só pode comprar nesse depósito. Pô, legal, cara. Você falou uma coisa que me chamou a atenção, que ainda estão acontecendo obras, né, para a realização do evento. E era justamente isso que eu ia falar com você. Você teve a oportunidade de participar da organização de grandes eventos esportivos, né? Olimpíadas, Copa do Mundo, e vai agora para mais uma. A minha pergunta é, qual é o legado que você enxerga, né, que essas competições deixam nos países sede, em termos de infraestrutura, cultura, e como é a reação das pessoas que moram nos locais, nas cidades sedes, frente a esse evento esportivo? A parte do legado, ela sempre foi, pelo menos do meu lado, o lado que eu trabalhei, sempre foi vista com muito cuidado, né? Porque existe sempre uma promessa antes do evento acontecer, para você ter mídia, patrocinadores, para você ter vários incentivos para aquele evento, falando que vai ter um legado. Porém, a parte depois do evento, com menos foco, menos mídia, menos estrutura financeira, ela acaba ficando difícil. Por exemplo, para você manter um estádio depois de uma Copa do Mundo, num estado que não tem tradição de futebol, ele custa muito caro. Então, assim, não é tão fácil para os estádios ou por exemplo, eu não posso falar por experiência minha ou alguma coisa, mas a gente todos sabe por exemplo, dos estádios que o Brasil fez em excesso. A FIFA pedia 8 para fazer um Mundial e acabou ficando mais. Foi uma questão que eu vejo por um lado também que levou o futebol para esses estados não tão tradicionais. Eu acho isso bacana, do que você só focar São Paulo, Rio, Minas. Então você levou o futebol para outros lugares, um estádio, um jogo de Copa, as pessoas tiveram a oportunidade de assistir. Eu acho o lado bacana também. Mas o cuidado depois, ele não é tão simples. Então tem que ter bastante cuidado com as coisas que a gente vê, dessas promessas de legado, e ter um acompanhamento, né? Igual aqui, por exemplo, vai ter um dos estádios, ele vai ser totalmente desmontado. Ele é o estádio dos containers aqui. Então ele foi feito com containers somente, 974 containers eles usaram para fazer o estádio. Ele é maravilhoso, muito legal, ele é diferente, um conceito diferente, e ele é todo sustentável. Então acabou a Copa, o estádio vira um parque, os containers são doados, os assentos vão ser doados para a África. Então assim, essa é a promessa. Daqui uns 4 anos, a gente olha para trás e vê, será que foi feito ou não? É uma dificuldade logística também, imagina. Você vai doar tudo, mas quem paga pela doação? Como é que vai ser? Sabe, é uma coisa que às vezes amarra muitas coisas. Então não é só da boa vontade do organizador, é muitas coisas envolvidas. Essa parte de legado ela é um pouco complicada. Porém, o Qatar está fazendo hotéis e acomodações e prédios. É um legado para a cidade, é um legado para quem mora, tem mais opções, mais shoppings. Então, assim, para a população é legal. E a reação da população, cara? Aqueles que não estão envolvidos com o evento, aquelas pessoas que realmente são os moradores. Você percebe que eles ficam felizes em receber os eventos, eles se sentem, assim, prestigiados? Porque, poxa, a gente teve uma Copa do Mundo aqui no Brasil, cara, e é muito legal porque pessoas
moveram mundos e fundos para sair de uma cidade, um estado, para ir para outro, para poder assistir um jogo. E era muito legal que nas redes sociais as pessoas falavam assim, eu fui, colocava lá foto, eu fui numa Copa do Mundo. Aí, nesses outros países, né, você teve a oportunidade de participar na Rússia, agora no Catar, você enxerga que a população tem essa mesma alegria que nós tivemos aqui? Eu posso falar aqui do Catar, né, porque a gente sediou ano passado a Copa Árabe, né, no final do ano. Foi um evento teste para a Copa do Mundo, como era a Copa das Confederações, que agora não tem mais, fez a Copa Árabe. E eles estão muito orgulhosos de ser o primeiro país árabe a sediar uma Copa do Mundo. Estão muito orgulhosos de ver que a FIFA finalmente olhou para o mundo árabe. Então, assim, eles estão com uma paixão incrível dessa Copa. Qualquer jogo de bairro aqui, eles amam assistir futebol. Imagina quando trouxer os grandes jogadores, o Messi, Cristiano Ronaldo, o Neymar. Então, assim, eles são apaixonados por futebol. O país aqui, ele tem muitos expatriados, né? Então, a maioria da população aqui são pessoas de fora. Não são os próprios catares, né? Eles são, não me lembro a porcentagem, mas a grande maioria são esses expatriados, são maioria indianos, filipinos, paquistaneses, as pessoas que fazem o serviço. São as formiguinhas aqui que trabalham atrás das cortinas para o país se mover, né? Então, essas pessoas são apaixonadas por futebol, essas pessoas são apaixonadas por evento. O evento que você faz aqui, eles têm carência. Por exemplo, na época do Ramadã, teve evento de balão, evento de fogos, é sempre lotado, é sempre uma loucura. Então, a gente está imaginando para a Copa esse número de pessoas locais já aumentarem, por ser próximo dos países árabes. Os árabes vão voltar, por mais que a expectativa deles para a classificação de países árabes não foi tão boa. Muitos países árabes que têm um público enorme aqui não classificaram, como Algéria, Egito, essas coisas. Mas mesmo assim, eles vão vir, vão assistir e são apaixonados. Aqui eu tô vendo a alegria deles aqui a cada momento. Pô, legal, cara. Agora, assim, uma curiosidade de um amante do futebol, cara. O Celso, por mais que ele participe de organizações de eventos esportivos, né, principalmente futebol, o Celso também, com certeza, assiste jogos em vários estádios, né? Você tem essa oportunidade. E a pergunta que eu quero fazer, que é uma curiosidade minha, cara, o torcedor europeu ou, né, de outro continente que você tenha participado, visto, ele tem essa paixão com o torcedor que tem, cara, que a gente tem histórias aqui no Brasil que o cara, para seguir o time dele, vende geladeira, o cara às vezes deixa a família para seguir, para ver o time dele. E, fora do Brasil, na Europa, em outros continentes, você também enxerga essa paixão? Eu acho que essa paixão ela vem mais por clubes. Eu acho que, inclusive, no Brasil, o clubismo, né, o apaixonado pelo Corinthians, pelo Palmeiras, ele faz muito mais esforço do que pelo Brasil. Ultimamente, né, a nossa seleção ela não tá tão unânime como era antigamente. Na Copa América, por exemplo, um dos jogos do Brasil, a torcida não reagia. Então, assim, a torcida do Brasil é muito exigente, da seleção, eu digo, né? Então, é um pouco difícil você agradar todo mundo com a escalação, com tudo. Então, o que eu senti foi quando se trata de seleção, a nossa, pelo menos, nas últimas experiências que eu tive, a torcida gosta quando ganha. Quando o jogo tá amarrado, começa, sabe, aquelas coisas. E fora, eu tive a oportunidade de trabalhar no passado com Portugal na Euro, tá com eles nos jogos, e, por exemplo, eles jogaram em Budapeste contra a Hungria, e foi como se eu estivesse vendo um jogo do Corinthians, sabe, com a torcida, a paixão deles, eles cantando o jogo inteiro. Eu senti ali uma diferença do país local, né, quando joga. O Portugal jogou com a Alemanha na Alemanha, e também a torcida alemã tem sua paixão, tudo. Então, assim, é diferente, é difícil comparar. O brasileiro, ele é muito apaixonado por futebol, muito apaixonado pelo clube dele, mas, na minha opinião, quando se trata de seleção, é um pouco diferente. E lá fora eu vi que eles são apaixonados pelo clube também, muito, e pela seleção, lógico, né? Você está jogando contra Portugal, você vai ter o seu maior apoio do país. Enfim, talvez seja uma outra situação aí que eu tenha vivido, mas é como eu vejo as coisas hoje. Cara, concordo totalmente com você. E olha que a gente já foi
fissurado na seleção, hein? Eu lembro do Tetra, cara. Nossa, aquela Copa foi sensacional. O Brasil parava. Aí depois veio a Copa seguinte, 98, que a gente chegou na final e não ganhou contra a França. Aí depois, 2002, nós fomos campeão, todo mundo assistindo os jogos de madrugada, eu lembro, acho que foi no Japão, Copa de 2002. Coreia, foi na Coreia. Na Coreia. Todo mundo assistindo de madrugada e tal, mas aí o Brasil começou a perder tanto que eu acho que a gente foi desencanando, né? Mas, ô Celso, uma curiosidade que eu tenho, cara, quais são as dificuldades de se trabalhar com pessoas de países diferentes, culturas diferentes, numa mesma equipe? Bom, isso eu acho que foi minha vida inteira de navio. Eu nunca peguei uma equipe só de brasileiros, gerências de outros países. Comunicação, às vezes, ela chega a ser um problema em algum dos casos, porque às vezes você quer se expressar da melhor forma possível e quando você traduz isso, quando você fala em outro idioma, essa expressão ela já cai uma porcentagem aí. Mas a parte disso, eu acho que sempre tem que ter uma boa liderança para você conseguir reunir várias nacionalidades pelo mesmo objetivo. Eu vejo também, quando eu era gerente, tinha uma equipe bem variada. Tem que ter também empatia de onde a pessoa vem, do país dela, o que está acontecendo. Por exemplo, eu tenho um ucraniano que trabalha no meu time e a nossa gerente foi extremamente empática com ele, com a família dele, deu todo o suporte necessário. Então, isso é muito importante para você ter uma equipe junto, uma equipe unida. Eu tenho russos e ucranianos na minha equipe, então imagina, mas eles, lógico, não são os que estão fazendo isso acontecer, eles são simplesmente cidadãos que têm famílias lá e estão sofrendo igual, né? Não importa o lado que você é, Rússia, Ucrânia, tem um da Bielorrússia também que está sofrendo sanção, ele ia ver a mãe dele, acabou tendo os voos cancelados. Então, assim, acho que uma gerência é muito importante. Você tem um gerente que tem essa visão fora um pouco do trabalho, ser um pouco mais empático com o país, com a cultura. O árabe, por exemplo, no Ramadã agora, a equipe árabe que eu tinha, tem uns amigos que é do Catar, um amigo que é da Argélia, todos faziam jejum. Então a nossa gerente também entende esse lado deles, diminui um pouco a jornada de trabalho. Então, assim, é muita variação para você, né? Pessoas são diferentes em geral, né? Imagina de países diferentes, com religiões diferentes. Então, assim, tudo depende de uma boa liderança. Então, isso é bem bacana isso, né? Porque realmente no navio, acho que eu convivia com mais de 20 nacionalidades diferentes, né? Então eram mais de 20 sotaques de inglês para você entender. Você falou um ponto-chave, o filipino, o indiano são as formiguinhas, realmente no navio também era a mesma coisa, né? Quem botava o navio para funcionar eram os filipinos. E é muito interessante valorizar esses profissionais, independente do país que seja. Você tocou no ponto da guerra, a guerra realmente mexe com a cabeça de todo mundo. Só que assim, os russos e os ucranianos que estão aí no comitê não têm culpa do que está acontecendo lá. Então a gente tem que respeitar muito esse lado deles e pensar em familiares que estão lá e tudo mais. E a gente está concentrando tudo numa organização de um país. Próxima Copa, são 3 países que vão coordenar, né? Estados Unidos, Canadá e México. Você acredita que vai ser mais difícil por serem 3 países diferentes coordenando isso? Bom, acredito que o foco vai ser nos Estados Unidos, pela experiência que eles têm, e eles dão aula 1000 vezes de eventos esportivos, a gente sabe disso, a organização de eventos esportivos é com eles. Então o foco vai ser lá, se eu não me engano vai ser em Los Angeles, a base central deles. Terão sim os comitês do México e do Canadá pela distância, né? Mas eu acho que no final, hoje em dia com a tecnologia, com o Zoom, o Teams, a comunicação não é mais falha, as reuniões acontecem presencialmente, online, mista, então isso não vai ser um problema para eles. O foco vai ser sim americano. Então assim, para a gente que está aqui agora, entrar lá vai ser muito difícil. Não sei se eles vão querer chamar pessoas de fora para ensinar eles o que eles têm que fazer, sendo que eles já sabem muito bem o que eles têm que fazer. Então assim, mas pontualmente durante a operação, durante o jogo em 2026, pode ser sim que precisa de pessoas que falam outros idiomas, coisa que o americano não está muito acostumado a fazer. Ele fala inglês e fala inglês, né?
Então, para o México, por exemplo, é necessário ter um espanhol, é necessário ter um inglês para o Canadá, o francês, dependendo de onde for o jogo no Canadá. Então, assim, é bem global, mas um exemplo maior do que isso que a gente teve ano passado foi a Euro. A Euro foi em 11 países diferentes. Então, foi o maior desafio de todos, foi a maior Euro de todas, e além disso, tinha acabado de voltar da pandemia, com protocolos de pandemia, cada país com seu protocolo, com sua regra. Então foi um desafio muito grande, mas foi tudo centralizado na UEFA. A UEFA que comandava ali. Então sempre tem a chave ali, a cabeça que toma as decisões. Como os Estados Unidos, México e Canadá, vai ter a FIFA também que vai estar por cima gerenciando isso. Mas acho que a Euro foi a experiência mais doida de todas. Como bagagem, você deve ter levado aí uma experiência realmente grandiosa, né? Fantástica. E acredito que vai ser um pouco conturbado os americanos ir lá ensinar eles a fazer, não, mas vocês já sabem como fazer, né? Então tem que ter esse contraponto aí para trazer o pessoal que tem experiência, né? Para finalizar aqui, o Catar se parece com que lugar aqui do Brasil que você possa dizer pra gente? Cara, que difícil. Que pergunta difícil. O Catar tem suas belezas, como qualquer país. Onde eu trabalho é a área comercial, se parece muito com os prédios ali de São Paulo e tudo. A praia, cara, não dá pra comparar a praia com o Nordeste, não dá. Não dá pra comparar a praia com nada, na verdade. É uma praia... Aqui é um dos poucos países no mundo que o deserto encontra com o mar. Então é uma coisa diferente. Então eu diria que comparar aqui é difícil. E as estradas... Não sei, nunca fui muito pro sertão ali, pro Nordeste, aquela parte seca, sabe? Que você só vê terra e areia ao seu redor. Mas cada lugar lembra algumas coisas. Lembra muito Dubai, lógico. Mas Dubai é 10 vezes maior que aqui. Mas é diferente, tem várias coisas que te faz lembrar vários lugares. Só não tem muito verde. Verde não tem, né? A não ser os oásis que eles constroem também, né? Então isso o poder do dinheiro realmente engrandece. Cara, sensacional a nossa conversa aqui. Foi realmente um mundo que a gente não está acostumado a vivenciar, né? Que é os bastidores. O lado do torcedor todo mundo tem. Acho que futebol é um esporte que todo mundo gosta de alguma maneira de assistir, de vibrar e torcer. Mas você trouxe experiências legais, desde a sua bagagem com viagens para Disney, trabalhar em navio, até chegar agora nessa parte do comitê, que é uma coisa muito séria, é uma responsabilidade muito grande, né? Então, eu queria te perguntar, assim, o que você pode deixar aí de consideração final, de recado para quem pensa em algum momento investir nessa área, seguir essa área. Se alguém tiver interesse em trabalhar num comitê na Copa do Mundo, o que precisa fazer, o que precisa ser, o que você pode falar para a gente? Bom, legal, Rod. Uma coisa que eu queria comentar aqui é que chegar onde eu cheguei hoje, principalmente aqui no Catar, nessa posição, do jeito que eu tô, ela realmente era um sonho. As pessoas às vezes acham que é um exagero você falar que é um sonho estar aqui, mas desde que eu comecei em 2013, na Copa das Confederações no Brasil, eu gostei muito dessa área que eu trabalho, eu gostei muito do que eu faço, e eu sempre fui pensando um pouco na frente, né? Hoje a Copa do Brasil é aqui, qual que é o próximo? A Olimpíada, onde vai ser? Aqui. Sempre pensei na frente, e depois das Olimpíadas eu me encontrei num ponto que eu falei, a próxima Copa é na Rússia, e eu não falo russo, não tenho cidadania. A outra Olimpíada é no Japão, eu não falo japonês, vai ser difícil. Então eu já tinha mentalizado em 2014 onde seria a Copa, que o Catar ganhou em 2010, o direito de sediar. Eu falei, Catar 2022. O que eu tenho que fazer para chegar lá? Então assim, eu saí da Copa um pouco cru, né? Eu saí dali um pouco... Trabalhei só na operação, mas eu falei, eu preciso buscar meus caminhos para chegar na hora certa, no momento certo e conseguir ter a oportunidade. Então foi aí que eu juntei a experiência, tive o privilégio de ser brasileiro e ter os eventos acontecendo ali, na nossa casa. Fui buscar a experiência acadêmica também, fiz alguns cursos, fiz algumas graduações e fui sempre buscando me internacionalizar ainda mais para chegar onde eu cheguei. Então, desde que começava a contratar as pessoas lá em 2019, eu ficava procurando as vagas, não desisti. A pandemia veio, ela fez muita gente desistir de muita coisa, eu continuei acreditando e fiz de tudo para passar nessa entrevista, tentei minhas conexões, meus contatos e provar que eu tenho valor também de estar aqui. Então,
Tá aqui foi um sonho. Acho que as pessoas, se elas querem alguma coisa, nada é impossível. Muita gente falou para mim que era impossível estar aqui. Eu, quando comecei o navio, eu mal falava português. Eu falava um inglês de índio, né? Aqueles que a gente brinca. E hoje eu tô aqui, bem, tô feliz. E sempre acreditei nos meus sonhos, no potencial. E é isso. Sempre faça o bem para as pessoas profissionalmente também. Eu sei que na pandemia eu pedi muita oportunidade para as pessoas. Eu, às vezes, perguntava, né, se tinha alguma coisa para mim, que eu realmente estava desempregado. E muitas delas viraram as costas, sabe? Não sei se viraram as costas ou simplesmente também não tinham. Mas desde que eu cheguei aqui, se eu posso ajudar, eu vou ajudar. Pelo menos conseguir uma entrevista, pelo menos fazer a pessoa também acreditar igual eu acreditei. Porque tá aqui é um sonho e vambora. Daqui pra frente, só subida. Exatamente, que assim seja, assim será, né, meu amigo? Quem quiser entrar em contato com o Celso, de repente contratar o Celso para fazer uma palestra, divulgar os trabalhos, divulga aí suas redes sociais, divulga o que você quiser aí, o canal tá aberto. Bom, LinkedIn, Celso Gustavo Bertozzi, pode me adicionar lá, a gente troca uma ideia. Meu Instagram é mais de viagens, então se quiser adicionar no Instagram também é CelsoGB. E a partir dali a gente pode criar um contato, uma conexão, é sempre bem-vindo conhecer pessoas novas, de áreas novas. E eu sou, qualquer coisa, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, pode vir falar comigo aí que vai ser um prazer. Legal, Celso, muito bacana. Em nome do Despertar da Excelência, agradeço ao Celso Bertozzi pela sua participação no podcast Despertando Insights. Para quem nos ouve e ainda não nos acompanha, peço que sigam o podcast Despertando Insights no Instagram e no Facebook, e o Despertar da Excelência no nosso canal do YouTube. Despertando a excelência que há em você. Até a próxima!